Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu sou Samuel, vereador na cidade de Maurilândia, Goiás. Deus seja louvado. Agradeço a Deus, irmãos, pela preparação maravilhosa que estamos preparados aqui. O Senhor preparado de maneira especial, irmãos. Nós estamos felizes de estarmos aqui. Nós, irmãos de Uberlândia, sempre foram na cidade, nós com o João, nosso irmão Cássio, para que os outros passem lá dentro. Nós sempre tivemos Uberlândia como um lugar para nós. Ele chamou o ano de 2001, na minha cidade. Nós sempre tínhamos Uberlândia para nós como uma escola espiritual. Eu agradeço a Deus que algumas vezes estivemos aqui, algumas vezes os homens de Deus passaram a nossa casa e através do dom de Deus, do verdadeiro dom de Deus, deixaram profecias que se cumprem até o dia de hoje na nossa vida. Agradeço a Deus por várias obras que o Senhor tem feito, irmãos. Agradeço a Deus na minha pequena cidade, 10 mil habitantes. Deus converteu a gerente do Banco do Brasil. Converteu também o seu esposo também. O homem, irmãos, era muito, como Deus deu para um homem muito duro, mas os nomes de Deus caiu nele, se tornou um cordeirinho, irmãos. Ele começou, irmãos, a levar ele nas viagens, nas missões, glória a Deus. E um dia, irmãos, o Senhor começou a abençoar muito aquele irmão, essa parte espiritual, porque muitos agora estão confundindo, só falam da matéria, da benção da matéria, mas bem-aventurado é aquele que dentro da sua casa tem a matéria da benção do Espírito. Aleluia. O Senhor foi abençoando mais espiritual muito aquele irmão, ficando muito crente, irmão, novo, diferente, fervoroso, trabalhando na obra de Deus. Aleluia, santo é o Senhor. E ali, irmãos, infelizmente, deu tempo da gerente do banco, mudou da minha cidade, foi embora. E ali, indo embora, irmãos, ali, deixou para nós ali grande ali, saudade ali, mas sempre nós conversando na comunhão como até hoje. E um dia, irmãos, ele morando na cidade de Mineiros, fazendo a volta de impressora ali, irmãos, e sempre fazia serviço na nossa empresa também. Agradeço a Deus, irmãos, que um dia, irmãos, ele está chegando dentro de Rio Verde, saiu, irmãos, ele estava me engano no sábado, na sexta do sábado, ali, irmãos, de Mineiros, e chegando dentro de Rio Verde, seu telefone toca, irmãos, e eu ali, irmãos, meu número, ele fala meu número, e ali ele atendeu ali, irmãos, falou, paz Deus, irmão Samuel, eu falei amém para ele, eu falei assim, irmão Neto, eu te vejo agora na revelação, você está entrando dentro de Rio Verde agora, e ele falou, para de brincadeira, rapaz, você é brincalhão demais, é claro que você está me vendo, eu estou entrando dentro de Rio Verde agora mesmo, é bom você saber, então eu quero te saudar, eu quero te dar um abraço, eu falei, não, eu estou te vendo na revelação, ele falou, para de brincadeira, aí eu falei, não, eu estou te vendo na revelação, glória ao Senhor, eu preciso de um favor seu agora, ele falou, fala o que você precisa, eu falei, Senhor, você sabe aonde eu tinha um supermercado, lá no bairro, dentro de Rio Verde, aonde eu já ouvi de Lucas, eu falei, sei, lá no bairro Martins, perto da igreja, eu falei, tinha um supermercado lá, em 2015, eu vendi esse supermercado para a Rede Lucas, e tem até esse supermercado aqui em Berlândia também, eu falei, então lá pelo meu mercado, tem uma serva de Deus, uma irmãzinha, e é o seguinte, ela recebeu a mocidade na sua casa, e essa noite ela fez uma oração, Senhor, eu só tenho R$1 e café preto para dar para a mocidade vai acordar, eu vou ficar com vergonha, Senhor, eu queria dar pão, eu queria dar bolo, eu queria dar uma mesa farta para eles, e eu não tenho nada para dar, então, moleque, você faz um favor para mim, vai lá no mercado que era meu, lá na Rede Lucas, e compra de tudo no café da manhã, e leva para a serva de Deus, e depois eu acerto com você, glória ao Senhor, não, eu não vou te cobrar isso também, como é que eu acho essa irmã, falou, você sai lá da Rede Lucas, você vira para a esquerda, vira para a direita, tá um lugar assim, no meio do quarteirão, uma casa verde, a única casa verde que tem é da serva de Deus, você pode ir lá, ele falou, tô indo agora, deixou a BR, irmãos, entrou dentro do Rio Verde, caminhou ali, irmãos, pro bairro Martins, perto da congregação da Estão, chegando ali, irmãos, do bairro Martins, irmãos, comprou ali na Rede Lucas, comprou de tudo com café da manhã, comprou leite, comprou bolo, comprou rosca, e comprou muita coisa gostosa, porque o povo de Deus é abençoado por Deus. Saindo ali da Rede Lucas, irmãos, fez aquele trajeto que eu falei para ele, não encontrou a casa da irmã, e pegou o telefone e falou, não acredito, sou muito brincalhão, não acredito, o Samuel, uma hora dessa da manhã, brincando comigo com as coisas sérias dessa, não é possível, eu vou passar lá em Maurilândia agora, fazer a rota, eu vou deixar esse pegar no escritório dele, ele vai vir comigo, não é possível, não tem condição, e ali, irmãos, tocou, irmãos, foi embora, virou no próximo quarteirão, e quando virou, com surpresa dele, no meio do quarteirão, uma casinha verde, sangue do Senhor, chamou na frente da casa, bateu palma na frente, irmãos, abriu sua janela, alguém na frente de uma casa ao lado, e falou assim, mora alguém no fundo dessa casa verde? Falou, mora, bate mais forte, porque é cedo demais, está dormindo, e ali começou a bater palma, irmãos, de repente saiu uma senhorinha do cabelo branco, lá no final do corredor, e ele falou que quando viu aquela senhorinha do cabelo branco, nem precisava perguntar se era crente, porque o semblante dela reluzia, sangue do Senhor, e quando ela vinha caminhando em direção
coração dele, um homem duro, forte, mas aí começou a chorar, Santo Senhor. Ele vinha andando, ele vinha chorando, sentindo a presença de Deus. Glória, quando chegou naquele momento ali no portão, ela falou: o que foi, meu filho? Ele falou: a paz de Deus, minha irmã, está aqui o que Deus preparou para a tua casa. Glória, o Senhor abriu o portão, pegou a sacola, Santo Senhor, e quando abriu a sacola, começou a chorar, e começou a dizer: quem contou por irmão? Eu recebi a mocidade em casa, ontem à noite eu fiz oração, eu só tenho R$1 café preto, eu estou com vergonha de acordar, e de não ter nada para dar para a mocidade. Quem contou por irmão? Glória, o Senhor começou a chorar. Ela falou: não, irmão, ele falou: mas não preocupa não, minha irmã. Ela falou: entra para orar. Ela falou: não, estou indo embora. Entrou no carro chorando sem acreditar. Ele falou: meu Deus, nunca vi isso na minha vida, que obra terrível é essa? Eu vou ligar agora para o irmão Samuel para contar para ele, não acredito. E pegava o telefone e me ligava, Aí falou: já sei, eu vou ligar lá na matriz em Gorilândia, as meninas me conhecem, ela chama ele, eu vou falar com ele então. Ligou numa das minhas empresas em Gorilândia, e ligando ali falou o seguinte, falou: olha meninas, é o seguinte, é o neto da impressora, é o seguinte, eu preciso falar com o Samuel urgentíssimo, glória ao Senhor. Ele falou assim: neto, é o seguinte, eu acho que é meio difícil falar com ele. Ele foi pro Ceará para a casa da sogra, a cidade lá é bem pequenininha, não tem telefone, só tem internet. A internet caiu, vai 2 dias que ele não fala com ele. Graças a Deus, eu nunca liguei para ele, eu nunca falei com ele, mas hoje eu a Deus, irmãos, passou um tempo, eu cheguei, uma prova espiritual muito grande, ele me ligou e falou que a gente contava com a obra pessoalmente, entrou no meu escritório, Santo é o Senhor, começou a contar, Deus me visitou, me libertou da prova na hora, e nós estamos aqui dando glória para esse Deus, porque no céu o Senhor tem dom, tem ferramenta, no céu o Senhor tem anjo, no céu tem tudo que ele precisa, e tem uma certeza que nessa noite já está vindo. Levantei as vossas saudações, para saudar minha comunhão em Gorilândia, Goiás, com a santa paz de Deus. Oração, irmãos, ficaremos até amanhã aqui, iremos embora no domingo. Irmãos, estamos aqui felizes com essa irmandade. Deus seja louvado. Por favor. Eu gosto de ouvir Chega no criador em Tuiutaba. Eu preciso ir na Tuiutaba mais João. Deus seja louvado. Agradeço a Deus por esse presente, Deus vai dar o Senhor oferece uma opção. Sangue conflito. Agradeço a Deus por esse esposo que o Senhor me deu, pelos meus filhos. Louvar a Deus pelo lar que o Senhor tem me dado para mim. Estando da minha congregação, irmãos, eu tive a oportunidade de pegar a salvação, mas hoje a gente leva as vossas para saudar vai um novo tempo 2 em que eu estava passando a paz de Deus. Sentado, o professor trouxe uma obra que fez na minha congregação, onde o professor da graça de um bairro assim, bastante afastado, irmãos, uma igreja para 96 pessoas. Eu louvo a Deus que ali tem um povo também lá que gosta de estar e começou a entrar uma mulher na igreja, irmãos. Essa mulher, ela carregava consigo uma legião, e ela entrava, as irmãs perdiam a comunhão, ela aprontava, fazia tanta coisa lá. E essa mulher, ela ficou conhecida ali no bairro, porque ela gritava muito, ela falava algo ali que as mães pegavam as crianças, colocavam para dentro de casa, e se assustava bastante. Quando aquela legião tomava aquela mulher, ela ficava agressiva também. Por algumas vezes, acionaram 190 e teve uma ocasião que juntaram 3 viaturas ali para pegar ela, colocar uma camisa de força nela. Não conseguia. Ela jogava por um estado um lado, do outro. E essa mulher agora começou a entrar na minha congregação, irmãos, e fazer ali. E dava um mal-estar na irmandade, eu perdia a comunhão. E o tempo foi passando, mas foi clamando a Deus. Teve um dia que outro servo de Deus estava ali, entendendo o culto, ela entrou, irmãos. O servo de Deus assustou, a igreja começou a dar glória a Deus. Quando começou a
Sabe, Deus que atendia disse assim, não precisa da glória, glória é a comunhão. Aí que ela bagunçou, irmãos. Mas Deus tomou um valente, tirou a verdade de dentro. E a verdade é que glória com sinceridade expulsa os demônios. Graças a Deus. E naquela ocasião, o Senhor preparou uma visita ali no bairro mesmo, para o servo de Deus. Estava ali a mocidade, alguns irmãos. E Deus tinha acabado de ser o irmão Fernando. Ele estava assim, numa felicidade tão grande. Ele manifestava bem alto. E na hora que eu estava lá naquela visita, irmãos, nós cantando, dando glória a Deus, tinha uma mocinha que ela não parava de conversar. Mascando chiclete e não parava de conversar. Minha esposa estava no carro, ali amamentando a criança. Eu estava ali com o violão, junto com a irmandade, dando glória a Deus, cantando. Aquela mulher entrou para dentro da casa. E na hora que ela entrou, a irmandade percebeu, a Cida acabou de chegar, perdeu-se a comunhão. E ela foi falando, meu irmão, com as palavras assustadoras. E parou de frente àquela irmãzinha que estava fora da comunhão. Aquela irmãzinha, ela só sabia conversar, não tinha a comunhão das outras. Parou de frente ela e falou algumas palavras, tirou o véu da cabeça dela, colocou sobre a cintura, amarrou, glória a Jesus, e desceu pelas escadas daquela casa e foi saindo. Naquela hora eu me senti impotente, falei, Senhor, estou aqui, está aqui a irmandade, está a mocidade também. Agora esse espírito entra, faz esta bagunça toda e vai embora e não vai acontecer nada. Naquela hora eu senti o Senhor me renovando, me renovando. Desceu pelas escadas e foi passando pela rua, ela gritava, irmãos, as mães foi colocando as crianças para dentro, porque ela já era conhecida no bairro, aquele sentimento de violência que tomava ela. E eu falei para a irmandade que estava lá, vocês ficam na comunhão, dá glória a Deus, porque esse espírito não vai atrapalhar a nossa festa aqui. Desci pelas escadas, irmão, daquela casa, minha esposa no carro estava amamentando a criança, viu tudo, fechou a porta, ficou com medo também. E na hora que eu estava descendo, irmãos, que eu fui lá, eu disse, Senhor, deu a graça de descida, espera um pouco, ela não prestava atenção, continuava caminhando, por 2 vezes eu falei essas palavras, mas ela não me olhou para trás, o Senhor me visitou, falou com o espírito das trevas, e muito menos que legião não se chama pelo nome. Naquela hora eu senti uma autoridade do céu para dizer essas palavras em nome do Senhor Jesus. Legião, para aí agora, glória a Deus. Ela parou, irmãos, aquela mulher parou. Ela parou, olhou para trás, gritando assim, glória em nome do Senhor. E o Senhor foi dando a graça de aproximar, dizendo assim para ela, olha, você não sabe onde que você entrou, você não sabe o problema que você arrumou para você. O que está sobre você, e glória ao Senhor, sobre a tua barriga, é algo que é bíblico, está aqui nas cartas apostólicas, você não vai atrapalhar a nossa comunhão. Glória a Jesus, fui me aproximando daquela mulher, irmãos, ela gritava, falava, e na hora que eu cheguei perto dela, que eu fui pegar no véu, para tirar o véu da barriga dela, para tirar aquele nó que ela tinha colocado, eu vi na hora que ela ergueu as mãos para cima, assim, em direção ao meu pescoço. Eu confesso para a irmandade que naquela hora eu perdi a comunhão, porque me veio a lembrança de que ela tinha feito com os policiais, aquela violência que ela era tomada, e eu vivi aquele momento para trás. Ela veio com as mãos sobre o meu pescoço. Na hora que chegou perto do meu pescoço, lá na casa, eu escutei a linguagem do irmão naquela hora, irmão, Senhor, a graça ela chegou perto do meu pescoço, fazia força, mas não concluía naquela força. O Senhor começou a visitar forte, tirando aquele véu, e com uma ordem do Senhor, Senhor, a graça de dizer, legião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus te salva. Agora, Deus me perdoa, o nome de Deus está sendo aqui. Pedir que o Senhor fez conosco, voltando da missão da Bahia, irmão, glória em nome do Senhor. Irmão Samuel, quando o Senhor trouxe uma obra aqui, aleluia, voltando pela Rio 116 Bahia, passamos por Salinas, no norte do nosso estado, lembrei do irmão Daniel, conversei com a minha esposa, vamos visitar o irmão Daniel, que mora aqui, glória ao Senhor, em Tuparecê, que fica a 15 quilômetros, glória em nome do Senhor, da cidade ali, é uma regiãozinha pequena, o Senhor deu a graça, e já era quase meia-noite, irmão, glória ao Senhor, chovia muito naquele dia, e muita chuva forte, e ali estava eu no carro, minha esposa, minha sogra e minha criança pequena, e na hora que desceu naquela, é tudo terra, irmão, até hoje é tudo terra, é 15 quilômetros da cidade, só terra, e na hora que nós chegamos no lugar ali, o carro atolou, vou resumir bastante, o carro atolou, não ia para frente nem para trás, glória ao nome do Senhor, eu preocupei, só estava eu de homem naquele carro, falei com a minha esposa, agora você fica aí, tá chovendo muito, e eu vi uma cerquinha, uma luz lá no fundo, vou descer até lá, vou procurar uma ajuda, irmãos, eu louvo a Deus nesta noite, minha esposa ficou no carro com a criança, mas minha sogra, atravessei a cerca, eu fui descendo ali, naquele meio daquele mato, e eu me deparei com uma casa como se
se fosse de uma fazenda, veio um cachorro de lá pra cá latindo, mas eu precisava de ajuda. Bati palma ali, saiu um senhor de 55 a 60 anos de idade. Eu preciso da tua ajuda, relatei a situação. Ele entrou pra dentro, colocou uma bota de plástico assim, pegou uma enxada, colocou nas costas, passou do meu lado e subiu, não falou nada comigo. Eu conversando, ele não conversava comigo. Chegou até lá no carro, pegou aquela enxada, passou sobre os quatro pneus do carro. A única vez que eu escutei a palavra dele foi ele dizendo assim: agora vocês podem, já deu tudo certo. Atravessou a cerca, desceu, me deu uma ira naquele momento. Eu falei: que senhor sem mais educação, tô aqui sozinho, só mulher no carro. Falei pra minha esposa: falei, você passou uma direção que eu vou ter que empurrar o carro, nem foi preciso. Irmãos, aquele carro saiu sozinho daquele atoleiro, já mais de meia-noite. Cheguei, tu pareceu, irmão Daniel, pode procurar no relatório, a cooperadora Lisa, a esposa da Obra da Piedade. Pousamos ali, congregamos ali com os irmãos também, irmão. Perdão, ficamos ali com os irmãos. E no outro dia, na hora do almoço, vamos embora pra cidade comprar algumas coisas pro almoço, uma região bastante necessitada. E na hora que estava eu mais o irmão Daniel no carro, que descemos ali, aonde que o carro tinha tomado, eu falei: irmão Daniel, para o carro aí um pouquinho. Estava nesse marketing de pneu, foi meu carro ontem à noite, eu, minha esposa, minha sogra. O carro atolou: o que é que você fez? Então, aqui embaixo tem uma fazenda, tem um senhor, ele me ajudou. Falou: não, irmão, diga, esse raio que aparecer até Medina, não tem casa, não tem fazenda, não tem casa. Minha esposa viu, minha sogra viu, ele me ajudou, não tem, desce aí. Eu fiz questão de descer do carro, na hora que eu desci, olhei, só tinha mato, irmão. O nome de Deus passando essa obra de Jesus. Eu só ia falar, mas já com certeza, glória ao nome do Senhor, temos certeza por fé, o celeiro já está aberto. Eu deixo aqui um convite para todos. O Rubens está devendo mais um João visitar nós lá no bairro Novo Tempo 2 em Turutaba. Será grande a alegria de receber todos. Louva a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Eu trago saudação e levo sobre Goiânia para saudar a amada Santa Paz de Deus. Irmãos, eu vi os irmãos contando, obra Deus faz tanta coisa, né? Eu fui atender uma missão, foi em 2019, cidade de Querência, Mato Grosso, uma cidade bonita. O nome chamou aqui Querência. Deus abençoou o culto de busca dos dons, ensaio regional e a reunião da mocidade. Terminou a reunião da mocidade, uma glória na igreja, ele tem muito índio. Quem conhece a igreja, muito índio. Os índios caracterizados, índios com vestes mais conservadoras. E aí, irmão, terminou o culto da reunião da mocidade, uma glória. E eu saí rápido. Quando eu chego no ato, vem um moço correndo e fala: irmão Rubens, espera aí que tem um moço ali querendo falar contigo. Aí eu esperei, o moço estava no canto assim, que é a igreja manifestando. Eu falei: não vai vir, vamos lá. Eu voltei. Quando eu cheguei era um índio. Olhei nele, e aí ele no canto, eu falei: vem filho, os irmãos sentados, falando: vem cá. Aí ele abriu o braço, me abraçou, eu vou abraçar, não sei o que ele quer falar. Eu abracei ele, meu irmão João. E ele falou no meu ouvido assim: me ajuda, me socorre. O que foi, filho? Ele falou: nas aldeias, crianças, a gente estamos ensinados a usar maconha como medicinal. E eu me tornei um viciado. Tem um ano que Jesus me chamou. Quero ser músico, mas o vício não sai. Aí ele gritou assim: me socorre. Aí eu falei: meu Deus, ele me abraçava. Eu falei: o que eu faço, Senhor? E eu abraçado com ele, coloquei as duas mãos na cabeça dele, e foi isso que Deus deu. Falei: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba a promessa do Espírito Santo em evidência em novas línguas e seja liberto desse mal. Deus batizou ele na morte. Jesus. Já é músico. E eu estou aqui glorificando a Deus. Sentamos em São Paulo, do lado de Ribeirão Preto, 16 quilômetros. Uma vez eu encontrei o João lá, muitos anos atrás. Eu atendendo um culto numa véspera de feriado. Irmãos e nós acompanhamos o culto, porque o culto é uma construção, tanto o hino, nós vamos percebendo, tem uns que a comunhão se evolui, tem uns que a comunhão é mais lenta. Vamos vendo, irmão. E estava muito cheio, o Canaã, e uma moça aqui, e eu, irmão, fui levando o culto. Quando chegou na palavra, aquela moça era uma moça que estava desligada do culto. O corpo estava aqui, o físico estava aqui, isso acontece muito. E nosso corpo está num lugar e a nossa mente está em outro. Enquanto não haver, irmãos, a junção
E, irmãos, esses dois universos no mesmo lugar, com a mesma intenção, não resolve. Por que tem crente que se entra na igreja e sai pior? Porque o corpo está aqui e a mente está no problema. E eu vi que aquela moça estava desligada e eu preocupado, olhava. Quando eu estava terminando a palavra, eu me preocupei tanto, porque ela estava quase de frente com a tribuna. Qualquer gesto do lado das irmãs, você estava de cara com aquela moça. Segurando fechado, muito. Eu olhei aqui, eu saí um pouquinho para o lado dela e falei, filha, tá tudo bem? Ela falou, tudo bem. Mas assim, bem rápido. Eu falei, você tem promessa? Ela falou, não tenho não. Você quer receber? Ela falou, eu quero. Você crê no dom de Deus? Ela falou, creio. Eu olhei para a igreja e falei, igreja, vamos ajudar essa menina a receber a promessa. Ela precisa da promessa. E aí eu fui para o lado dela e falei, filha, vai dando glória, o Senhor Jesus vai te batizar com a promessa. Em nome do Senhor Jesus, recebe, Deus batizou ela. Que coisa linda. Glorioso. Terminou o culto. Eu ia jantar, mas o irmão Sergipe, o irmão Valdir, na casa do irmão Zé Perigoso, que é um porteiro. E nós estamos na casa do irmão Zé jantando, vem 8 moços marchando. E tinha um que era mais ou menos no seu calibre, assim, não é fortinho. E a pensava forte. E alguém correu lá e falou, vem 8 moços marchando ali. E aí o Valdir olhou para mim e o Serginho foi, eu falei, eu deixo, não sei o que eles estão fazendo. Ele deixa, leva os moços. Aí chega na casa e ele senta. E um dos moços era filho do dono da casa e entra na casa e os 8 entram com ele. E vão corredor adentro e vai para o quarto. E eu fiquei aqui, eu não deixo. Não sei, eu estou sentindo meus meninos. E aí, quando de fé, um daqueles moços veio aqui na cozinha e falou, ele está te chamando lá no quarto. Aí eu entro no quarto daqueles moços. E aquele moço que é o filho do dono da casa, e o pai atrás da mãe, olha para mim e fala assim, o moço puxa debaixo da cama uma mala. Aí ele fala assim, irmão, sabe aquela moça que recebeu a promessa? Lá na frente, você é a minha noiva, minha namorada. Os pais dela, por ser da cor clara e eu ser da cor preta, não aceitam o nosso namoro. E eu e ela combinamos, enquanto os irmãos de Goiânia estão no culto, nós vamos para o culto, aí nós dá uma despistada e sai, e nós fogemos para o sul de Minas. Vamos pegar e ler essa história. E Deus batizou ela. E quando a tua esposa tocou o som de flauta, Deus me batizou também com a promessa. E eu falo, em língua, mãe, e ele pega a mãe e põe em cima da cama e fala, me ajuda a desarrumar a mão. Deus seja louvado, irmãos. Agradeço a Deus a obra de salvação, o Senhor que me chamado na guarda do batismo. Glória a Deus. O Senhor selou a minha alma com a promessa do Espírito Santo. E também preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa. Ele tem abençoado o meu lar com 2 filhos. Eu sou nascido aqui na cidade de Osasco, criado aqui em Jardim Cirilo, Quitaúna. Deus preparou de fazer comum também na vida deles por um tempo. E o Senhor preparou de nós irmos ali para a cidade de Cosmópolis, onde fez 20 anos agora que nós estamos ali, servindo a Deus em busca da vida eterna também. Graças a Deus que nesse período o Senhor se comprazeu e nos separou para esse santo ministério da obra da piedade. Então, graças a Deus, porque os irmãos até perdoam, né? Às vezes tem alguém que fala assim, eu não queria estar no ministério, eu nunca pedi. A Irmandade, eu sempre quis, eu pedi, Deus colocou eu e eu estou feliz, Pai, dando glória a Deus. Glória a Deus. Só que eu não sabia qual ministério o Senhor me colocaria, irmão. Sempre orava a Deus, buscava de Deus, mas sempre quando tinha um movimento de oração, sabe, eu sempre estava junto e alguém pregava, e o Senhor ia me colocar no ministério, mas nunca ninguém falava no ministério que o Senhor me colocaria. Eu dou graças a Deus que ainda sou solteiro, a Irmandade se lembra muito bem. Nós tivemos o nosso saudoso irmão Manuel Figueiredo, servo de Deus, ficou enfermo durante um período,
e nós trabalhávamos com farmácia, nós íamos ali visitar ele. Mas até meu irmão está aqui, o Lindomar, nós brigávamos para ir ali, para ver quem ia levar as coisas, porque sempre quando nós chegávamos lá, tinha uma mensagem de carinho, uma profecia para nós. A igreja, eu estou sentindo uma comunhão tão gostosa aqui, né? Estou tão feliz, foi aqui que o Senhor me chamou, né, irmãos? Eu me sinto em casa hoje. Dou graças a Deus que passou-se o tempo, e assim foi. Chegou um determinado dia, cheguei até a casa do servo de Deus, tinha alguns irmãos ali visitando, ele pediu para que eu esperasse um pouco, eu esperei. Depois que todo mundo saiu, ele pediu para a irmã Maria, saudosa irmã Maria, para que colocasse ele numa condição melhor na cama, que ele não tinha condições de ficar sentado, mas ele conseguiu endireitar o máximo que ele podia, me chamou do lado dele e disse assim: Deus te abençoe, com bastante dificuldade, que um lado dele estava paralisado, disse assim: Deus te abençoe por tudo que você fez por mim aqui. Eu falei: irmão Manuel, a gente vem aqui com alegria, não tem nada disso, irmão. Isso aí, irmão, não precisa agradecer por nada. Ele falou: não, mas vem aqui do meu lado. Eu fiquei bem do lado dele, você vem bem pertinho de mim. Glória ao nome santo do Senhor. E com bastante dificuldade ele levantou a sua mão, pôs sobre a minha cabeça, deu um beijo no meu rosto e disse assim: receba hoje o ministério de diácono. Glória a Deus. Salamaranha. Dou graças a Deus, Deus levou o servo de Deus para o seu reino de glória. Mas no ano de 2017, na cidade de Cosmópolis, quando o irmão Edelbrando Maciel colocava a mão sobre a minha cabeça e me ordenava diácono, eu senti o beijo do irmão Manuel no meu rosto. E o nome de Deus nascendo glorificado. Então, glória para o teu Deus nessa noite, porque a promessa que Deus fez na tua vida, ela não morrerá. Glória a Jesus. Dou graças a Deus, o Senhor tem feito muita coisa bonita na nossa cidade. O tempo não espera, mas entre elas eu dou graças a Deus por uma obra muito bonita que o Senhor fez comigo. Eu estava em casa, o Senhor me pôs no coração de fazer atendimento de uma família. E ali nós temos a cidade, e fora da cidade temos bairros de chácaras, onde tem ciclo, fazenda. E eu dou graças a Deus, o Senhor pôs no coração de fazer um atendimento para uma família. E eu não tinha condição naquele momento. Mas eu dou graças a Deus que logo em seguida me ligou um servo, ouvindo uma oração. E logo em seguida me ligou um servo de Deus. Faz Deus, irmão Cuca. Eu falei: amém. O irmão tá bom? Eu falei: tô bem, graças a Deus. Tem como o irmão vir aqui em casa? Esse mês eu ganhei 2 cestas básicas da prefeitura. O irmão não sei se vir buscar. Eu falei: tô indo aí agora, irmão. Já fui lá correndo, peguei aquela cesta básica, pus no banco de trás do carro. E eu tinha que passar na oficina de um irmãozinho, amigo meu, para deixar ali com ele um documento. E quando eu passei naquela oficina para deixar o documento, ele viu aquela cesta básica no banco de trás do carro. Ele falou: onde você vai com isso? Eu falei: fazer um atendimento. Ele falou: tem criança? Ela falou: tem. Ele falou: então espera um pouquinho aqui. Foi no mercado, já pegou mais 2 caixas de leite, irmãos, e colocou junto ali com aquela cesta básica. Eu fiquei feliz, contente, saí. Lá tem uma avenida, por nome da Avenida da Saudade, não tem muito movimento. E vinha vindo o irmão na outra mão, e nós paramos para conversar. Ele numa van, ele vendia produto de limpeza, e ele falou, ele olhando de cima, que o carro dele é mais alto, ele viu aquela cesta básica, as coisas. Ele falou: onde você vai? Eu falei: eu vou fazer um atendimento. Eu falei: então encosta no carro aí. Eu fui lá, encostei o carro, ele abriu o porta-mala, colocou tudo quanto é produto de limpeza, irmão. Encheu o carro de tudo. E quando eu fui sair, ele me deu um rolo e me deu uma vassoura também. Glória ao nome do Senhor. Eu falei: agora eu vou descer no mercado, compro lá uma mistura, uma bala para as crianças. E glória a Deus, porque, irmão, eu senti que Deus estava comigo, irmão. A virtude. Quando a virtude de Deus visita nós, é porque Deus está na nossa vida e Deus está no negócio. Você está aqui, você está sentindo a presença de Deus? Deus está conosco aqui, mano. Glória a Deus. Eu dou graças a Deus que eu desci lá no supermercado. Tem um estacionamento bem amplo assim. E eu encostei o carro, irmão. E quando eu fui descer, eu disse: fazer. Eu falei: amém. Eu falei: irmão, a semana inteira com uma vontade de ir na sua casa levar uma cesta básica. Eu falei: bom, boa coisa é, faz isso, leva uma cesta básica lá pra mim. Eu falei: não, mas já que eu encontrei, irmão, aqui eu vou te dar em dinheiro, você compra o que Deus preparar. Glória a Deus. Eu peguei, irmão, feliz, ele me deu R$100. Eu entrei no mercado, agora eu vou comprar mistura, comprar tudo que eu quero. E o que passar, eu passo o cartão aí, não tem problema nenhum. Irmão, pra minha surpresa, fui lá, comprei o que o Senhor pôs no meu coração, vim com o dinheiro e com o cartão. Porque daí eu já estava cheio de fé, né, irmão? Já estava cheio de alegria. E eu dou graças a Deus, quando eu cheguei no caixa para pagar, que a moça passou tudo, deu R$99,70. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor, bendito é o teu nome. Aleluia. Bom, estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Então, graças a Deus, peguei o carro, fui para aquela chácara. Cheguei lá, o servo estava encostado na parede. A irmã andava de um lado para o outro no terreiro, as crianças brincando.
Quando eles viram que eu tinha chego, eles aquela alegria, foram até o carro, ali chamei eles, e eles felizes com aquilo que o Senhor tinha preparado, foi levando aquelas coisas para dentro da casa. Mas quando a irmã viu o rodo e a vassoura, Deus visitou ela numa linguagem tão linda e tão poderosa, irmãos. E aquilo começou a nos tomar em uma comunhão, e eu esperei ela se acalmar. Quando ela se acalmou, eu disse assim: irmã, o que está acontecendo? Ela falou assim: irmão, o irmão sabe, irmão, meu esposo está desempregado já faz alguns meses, e nós não tínhamos nada aqui em casa. O que nós tínhamos, nós demos para as crianças agora de manhã, já não tinha nada para o almoço, muito menos para a janta. E eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Uma aflição, uma angústia. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou limpar essa casa inteirinha. Pegou a vassoura para varrer a casa, a vassoura quebrou. Glória ao nome santo do Senhor. Ela falou: eu não vou desistir não, eu vou jogar água e vou puxar com o rodo. Ela foi jogar água, quando começou a puxar com o rodo também quebrou. Deus falou para mim: entra aí, faz uma oração com o espírito da miséria está em dentro, ele tem que ir embora hoje. Glória ao nome santo do Senhor. Entramos naquela casa em nome do Senhor Jesus e fizemos só o que nós fomos ensinados. Espírito de miséria, vai embora desta casa agora, em nome do Senhor Jesus. Dou graças a Deus que isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, uma empresa ali da Petrobras ligou para o servo de Deus, foi lá, levou a documentação. Na sexta-feira fez a integração, na segunda-feira começou a trabalhar e o espírito da miséria foi embora. Irmão, glória a Deus, que fala a tua alma. O espírito da miséria, ele vai embora da tua casa hoje. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Dou graças a Deus, irmãos. Servo de Deus falando das crianças. Esses dias, uns meses atrás, o servo de Deus pediu para nós estarmos na cidade de Atibaia, num culto de coleta para a compra de um terreno. E ali o Senhor muito nos abençoou. Uma virtude muito grande, por isso que a comunhão na igreja é tudo, irmão. Onde tem comunhão tem obra, tem milagre, tem prodígio, irmão. A verdade não deixa a comunhão embora por nada. Glória a Deus. Glória a Jesus. E eu dou graças a Deus, irmão, que acabando aquele culto, uma virtude muito gostosa, Deus visitando o povo, a orquestra tocando, nós estávamos aqui na frente nos saudando. De repente entrou uma mulher correndo pelo corredor, e ela até aqui na frente, ela puxava os cabelos, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, e aquilo nos assustou. E ela falava em espanhol, falava correndo, e ela já sentou no primeiro banco, chamando algumas irmãs do lado. E logo em seguida, veio atrás dela um senhor forte, alto, e ele, com mais paciência, ele foi explicando para nós. Eles vieram do país de Cuba, uma situação muito difícil, uma pobreza muito grande. E ela veio de lá, tem uma infecção nos seus ouvidos e nada sarava aquela infecção. Recorreu à medicina, não teve condições de comprar toda a medicação, pois estava tudo inchado, uma coisa muito feia. Mas eu dou graças a Deus que ela dizia assim, que quando ela passava em frente à igreja, a orquestra estava tocando e a comunhão que estava na igreja feriu o sentimento dela. Glória ao nome santo do Senhor. E ela falou assim: eu quero entrar aí. E ele falou: mas para que nós vamos entrar aí? Ela disse: porque tem alguma coisa para mim aí dentro. Glória a Jesus. Olha, verdade, você viu que a comunhão é tudo, irmão. Glória a Jesus. E naquele momento, irmão, confesso para a irmandade, irmão, eu fiquei olhando para aquela mulher, olhei para ela, e os irmãos falaram assim: aquilo que o irmão sentiu, irmão, faça. E eu falei: irmão, eu estou numa outra regional, aqui não, nós temos pouco conhecimento com os irmãos, mas eu olhando para aquela mulher, eu senti de ungir ela, irmãos. Eu senti de fazer uma unção para aquela mulher. Eu falei: mas Senhor, eu não sou de medicinal, mas se for caminho teu, cria um caminho, Senhor. Se for da tua vontade, cria um caminho que eu vou fazer a tua vontade. Eu deu certo, Senhor. E ali na comunhão, esperando o que ia acontecer, veio um servo de Deus para me saudar. Quando eu terminei de saudar ele, tinha uma menininha do meu lado, e ela puxava o meu paletó, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Eu olhei para ela e falei: fala, filha, faz dela para você, irmão. Veio toda a família tentando segurar ela, não conseguiu. E a mãe estava perto, e ela puxando, eu falei: fala, filha. Ela virou o dedinho para mim e falou assim: irmão, eu estava lá atrás, e Deus falou assim para mim: você vai lá na frente, você vai falar para o irmão, para ele ungir essa mulher. E fala para ele assim que você que vai orar, e ele vai fazer a unção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmão, pedi licença por servo de Deus, caímos de joelho. E eu confesso que eu fiquei de olho aberto para ver qual era a reação daquela menina. Ela foi caminhando de joelho para perto daquela mulher, estendeu as duas mãozinhas e começou a fazer uma oração. Com menos de um minuto orando, deu seu nome a promessa em espanhol. Aleluia. Glória a Jesus.
tudo aquilo que era ruim saiu para fora na hora. Glória a Jesus! Igreja da comunhão que está, eu sinto da parte de Deus que uma unção de Deus cairá sobre essa igreja hoje. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Saindo da minha cidade não trouxe saudação, mas em nome daquela irmandade eu vos saúdo e levo as vossas saudações com a santa paz de Deus.